Olá, meus amigos e minhas amigas empreendedores do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Mauro Benevenuto, seu contador, e estou de volta. Vim hoje aqui trazer esse vídeo para você sobre esse assunto que já há algum tempo eu quero compartilhar aqui, que é a questão da Covid-19 em relação a ela ser considerada como doença do trabalho e causar aí algumas dificuldades tanto para o empregado quanto para o empregador, mas especialmente o que eu quero trazer aqui hoje para você é essa questão da Covid-19 e o nexo dela com o trabalho à luz da legislação previdenciária. Falando sobre a medida provisória 927, lá de 2020, tá? Vou trazer aqui também um caso concreto e a nota técnica do SEI, que é a Secretaria Especial do Trabalho e da Previdência Social, a nota número 56376 de 2020 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, gente, é o seguinte, há uma preocupação muito grande em relação a essa questão, porque é uma questão muito nova, muito recente, apesar de termos já mais de um ano da pandemia vigente, né, no Brasil e no mundo, essa questão dos efeitos dela ainda é uma questão muito nova. E o que aconteceu nas questões práticas? Vamos falar de prática aqui. Eu estou aqui com a lei na mão, né, com a nota técnica, e eu vou compartilhar com vocês também um caso concreto que foi: a Justiça Mineira reconheceu a morte por Covid como acidente de trabalho. Isso mesmo, o juiz condenou a uma transportadora a pagar R$200 mil à família de um motorista. O que aconteceu? A morte dele foi reconhecida como acidente do trabalho. A decisão é da Justiça Mineira, eu estou aqui com o caso concreto também na mão, que condenou a empregadora a pagar essa indenização por danos morais no valor de R$200 mil. Ele será partilhado entre a família e ainda está previsto uma pensão por danos materiais. O caso foi julgado na Vara do Trabalho de Três Corações, em Minas Gerais, tá, gente? Segundo informações do Tribunal Regional do Trabalho, a família alegou que o trabalhador foi contaminado pelo coronavírus no exercício das funções. Foi internado e morreu por complicações da doença. E aí eu quero só deixar aqui para vocês o finalzinho da sentença. O juiz lembrou uma decisão do Supremo que suspendeu a eficácia do artigo 29 da MP 927, que dizia que os casos de contaminação pelo coronavírus não seriam considerados ocupacionais. A adoção da teoria da responsabilização objetiva, no caso, é inteiramente pertinente, pois advém do dever de assumir o risco por eventuais infortúnios sofridos pelo empregado ao submetê-lo ao trabalho durante a pandemia, escreveu o juiz. O motorista, assim, teria ficado exposto à contaminação nas instalações sanitárias existentes nos postos de parada, pátios de carregamento dos colaboradores e clientes e ainda na sede ou filiais da empresa, além da falta de álcool gel e de máscara. O que isso traz para a gente refletir aqui? Questão do nexo causal, tá? E você, empregador, tem que ter uma preocupação além daquilo que a gente tem visto aí no dia a dia. O que diz a nota técnica 56376 de 2020 do Ministério da Economia? É uma nota técnica de cunho orientativo, com o objetivo de esclarecer acerca da adequada interpretação jurídica a ser dada pelos artigos 19 e 23, aliás, aos artigos 19 e 23 da Lei 8.213 de 91, no que tange a análise e configuração do nexo entre o trabalho e o Covid-19. Eu estou resumindo um pouco aqui, tá? Só trazendo aquilo que é mais importante. A orientação se faz necessária em virtude do intenso debate surgido após a recente publicação da medida provisória 927 de 2020, que diz no artigo 29, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Quer dizer, gente, desde a medida provisória 927, seu artigo 29 abre possibilidade de consideração da doença como doença do trabalho e aí causar aí acidente de trabalho, questões relacionadas a danos morais, danos materiais, etc. Então, assim, em virtude de toda essa discussão, a nota técnica foi emitida. Diz assim: por meio da nota técnica foi iniciado o processo tal para a colheita das manifestações jurídicas. E aí vem a análise. Veja o que diz o artigo 6 o ponto, né, o número 6 da nota técnica. Inicialmente, é importante esclarecer que a Covid, como doença comum, não se enquadra no conceito de doença profissional. Artigo 20, inciso 1.
mas pode ser caracterizada como doença do trabalho, pois no artigo 20, inciso 2, diz o seguinte: doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. A Covid-19 não consta na lista prevista no Decreto 3.048 de 99, mas pode ser reconhecida como doença ocupacional, aplicando-se o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo 20, que diz assim: em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nessa lei resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relacione diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. As circunstâncias específicas de cada caso concreto poderão indicar se a forma como o trabalho foi exercido gerou risco relevante para o trabalhador, além dos casos mais claros de profissionais da saúde que trabalham com pacientes contaminados. Outras atividades podem gerar o enquadramento. Quer dizer, a coisa é muito complexa e totalmente interpretativa. Independente da sua atividade, você pode ter essa questão aí na sua empresa, tá? Se for comprovado o nexo causal. Até ser comprovado, há muita discussão, muitas questões interpretativas, e você, se não tomar os cuidados necessários, o que é mais importante aqui? Tem até uma outra parte aqui, deixa eu ler essa outra parte aqui para trazer o que é mais importante. Olha só. Assim, em que pese a ausência de uma presunção de que determinada doença não é ocupacional, caso a doença não esteja prevista no Decreto 3.048 de 99, como é a Covid, o nexo só será estabelecido se demonstrada que a doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ela se relacione diretamente. Ou seja, haverá necessidade de estabelecimento do nexo a partir dos elementos submetidos para análise dos peritos médicos federais. Compete à Perícia Médica Federal a identificação técnica do nexo entre o trabalho e o agravo, utilizando-se dos parâmetros legais e normativos e do regramento geral. No caso da Covid, em que pese se tratar de patologia recente, portanto não relacionada nas listas do Decreto 3.048, a conclusão médica pericial poderá se valer da aplicação do disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo 20 e enquadramento como acidente do trabalho por doença equiparada, desde que observada a relação do adoecimento do trabalhador com a sua ocupação e ou com as condições especiais em que o trabalho é executado, de forma que estabeleça uma relação direta com o mesmo. Aqui, para mim, causa problema para todas as empresas em que não há isolamento social sendo realizado de forma correta e séria, em que não há disponibilização de equipamentos, elementos como máscara, álcool gel, enfim, uma série de fatores em que não há a preocupação por parte da direção e da gerência da empresa em orientar os seus colaboradores. Gente, por favor, utilizem as máscaras, o álcool. Gente, por favor, olhe o isolamento, em que haja, sei lá, de repente se tem um refeitório, que haja uma rotatividade nos horários. Enfim, é muito importante que você, empregador, tome esses cuidados, porque essa nota técnica, ela deixa nas mãos do julgador a aplicação ou não do nexo causal. Mas é muito forte o que diz esse trecho aqui. A conclusão médico-pericial poderá se valer da aplicação do artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 20 do Decreto 3.048 de 99 e também enquadramento como acidente do trabalho por doença equiparada. Aí vem, para fechar, desde que observada a relação do adoecimento do trabalhador com a sua ocupação e ou com as condições especiais em que seu trabalho é executado, de forma que estabeleça uma relação direta com o mesmo. Essas condições especiais em que o trabalho é executado, se a empresa não tiver realizado ali todas as medidas que ela, enquanto empresa, enquanto empregadora, ela tem que tomar, ela pode ser enquadrada nessa situação. E aí vai do judiciário, vai das questões de advogado, justiça, vai das questões em que você, enquanto empresa, tem que comprovar que você tomou todas as atitudes. Então eu, como contador, como aqui técnico, não da área judicial, jurídica, tá? Você vai consultar um advogado, obviamente,
Isso não é só necessário, isso é obrigatório nessas questões, mas a minha recomendação é que você tome todas as medidas necessárias e deixe isso bem claro para seus colaboradores, para todos aqueles que fazem parte do dia a dia da sua empresa, porque nesse momento pode ser muito importante que outras pessoas atestem, comprovem que a sua empresa tomou todas as medidas necessárias. Gente, é complicado, já tem jurisprudência, então fique ligado, tome as medidas necessárias de forma séria, correta e incisivas para que você possa verdadeiramente estar calçado, tá bom, galera? Deixo aqui os comentários para tirar dúvida, tem link aqui na descrição do vídeo para nossa lista VIP, se inscreva lá, canal do Telegram também tá funcionando, tá bombando, tem e-book, enfim, tem uma série de coisas para você tirar suas dúvidas também, eu estou à disposição, como já falei, eu sou Mauro Benevenuto, seu contador, e vamos que vamos, deixa o teu like, deixa o teu joinha, compartilha esse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, vamos que vamos, forte abraço, gente, valeu, fui!